Semana passada, o secretário de Segurança do Estado da Bahia, Marcelo Werner, falou sobre esse caso, esse brutal caso aqui em Ilhéus. Mas falou porque foi provocado por um jornalista quando ele estava saindo da Assembleia Legislativa. Não tinha falado, já tinha quase uma semana já do fato. O mundo inteiro estava falando, simplesmente ele não falou. Ainda na semana passada, a Frente Parlamentar em Defesa da Mulher, os vereadores aqui de Ilhéus foram até Salvador, que inclusive eu fiz um comentário aqui discordando disso. Penso que nós cedemos. Ilhéus cedeu. O Poder Legislativo cedeu. O caso é grave. O caso é muito grave. Eu não sei se o governo do Estado já tomou ciência da gravidade dos fatos, gente. Abalou demais. Tem gente aí que não está conseguindo ir na rua. E não estou falando isso, não é exagero, não. Pessoas que gostavam de fazer uma caminhada, pessoas que iam à praia, fazer uma caminhada realmente na praia. Eu não estou falando da Praia do Sul, não, estou falando da Praia do Norte. Pessoas que estavam programadas para vir para Ilhéus, passar um final de semana. Teve gente que já botou o pé no freio. Não, deixa ver, deixa passar. Você entendeu? Principalmente com esses caras aí na TV Nacional, botando um terror como se existisse um serial killer, aquele cara que tá matando todo mundo, que passa na rua e que pega e que mata. Entendeu? Mas eu vou conversar aqui com a presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Mulher, a vereadora Enilda Mendonça está aqui, esteve com o secretário e vai conversar com a gente. Vereadora, satisfação ter a senhora do programa, tudo bem? Bom dia, Vila. Bom dia, Neto. Bom dia, Aline. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu ouvi e respeito sua opinião que você fez na sexta-feira. Mas eu queria, se você me permitir, começar fazendo um esclarecimento que ninguém sabia, mas a Frente Parlamentar fez uma agenda do mês de agosto, Lilás. Nessa agenda tinha o papo com os homens, que os vereadores homens, isso, inclusive, estiveram aqui. Veja que normalmente eu falo o nome da frente, mas naquele momento a gente entendeu que quem tinha que falar eram os homens, porque era um momento para os homens. Isso. Nós tínhamos previsto na nossa agenda a solicitação de uma audiência com o secretário e tínhamos uma caminhada que estava prevista para o dia 27, por conta da tragédia, nós antecipamos para aquela semana, porque entendíamos que não dava para ficar esperando, seguindo a programação. Eu estou dizendo isso para dizer que, desde o início de agosto, que nós estamos pedindo essa audiência. A deputada Fátima Nunes foi quem marcou essa audiência. Estava apenas em dúvida se seria dia 20 ou 21. Então, no meu celular, no meu contato aqui com o gabinete da deputada, tem aqui esses registros. Então, essa audiência já estava prevista antes assim como a atividade dos homens, assim como a caminhada. Não foi uma audiência para tratar exclusivamente desse fato. Exatamente. Esse fato, claro, entrou na pauta. E virou primeira pauta, é óbvio. Mas então, não foi, o secretário não recebeu a comissão por esse motivo, já tinha agendado. Nós já estávamos com esse pedido de agendamento, só estava para definir se seria 20, 21 ou 22. Sim. Certo? Então, mais por conta que a deputada talvez não pudesse estar em Salvador dia 22, uma coisa assim, mas aí a gente já estava que seria esse período. E nós iríamos lá como frente parlamentar, porque nós temos algumas demandas de mulheres que a gente vem sempre falando aqui no seu programa, inclusive, sobre a questão da DEAN 24 horas, sobre a Ronda Maria da Penha, que não tem viatura. Então, nós tínhamos as demandas e íamos, como agenda do mês de agosto, Lilás, levar essas demandas nossas ao secretário. E aí veio a tragédia. É óbvio que com essa tragédia, o ponto focal, o ponto principal acaba virando essa pauta, certo? Isso não resta dúvida. Eu só queria deixar entendido de que a reunião já vinha sendo. Não foi algo que a gente faz, já aconteceu, corre, pede lá. Não foi isso. Isso é o primeiro que eu queria esclarecer aqui. Segundo, assim, E me permita, mas eu sei que você é um homem muito democrático e sim, no claro, sentido de respeitar.
Eu penso que quando a gente discute segurança pública, e eu não vou aqui nem apontar dedo, nem dizer quem é culpado, a gente precisa entender segurança pública como um todo, onde todo mundo tem uma responsabilidade, inclusive cidadão comum tem a responsabilidade com segurança pública. Quando eu tenho na minha porta um matagal, né, e eu permito isso, eu não estou contribuindo com a segurança pública. Então, desde a iluminação, desde a capinagem, desde a polícia, a guarda civil, é óbvio que, constitucionalmente falando, o Estado tem, né, o Estado tem um poder maior, né, e responsabilidades maiores em relação a isso. E o Legislativo não pode ficar de fora desse debate. Então, assim, eu não compreendo como ceder. Eu compreendo que, assim, na prática, enquanto eu estou vereadora, todas as vezes que a gente tem uma demanda, a gente vai lá cobrar do governo do Estado. A gente tem que chegar lá e dizer, peraí, né? A gente tem uma necessidade. Então, assim, diante da demanda do que nós tínhamos para levar, é óbvio que a tragédia, que eu quero dizer aqui para nós da educação, foi muito e está sendo muito dolorido, porque eram 2 professoras da nossa convivência, pessoas que participavam de todo o movimento, sempre estavam lá conosco. A Alexandra toda semana estava lá na PPI, porque a PPI é bem utilizada pelas escolas e onde ela trabalha, estava trabalhando o CRIA. Toda quarta-feira está lá dentro da PPI, fazendo reuniões no nosso espaço. Então, era alguém que a gente convivia. E isso tem sido muito doloroso para todos nós. Muito para nós, enquanto sindicato, mas nós enquanto categoria. Porque quando a gente ouve falar do outro, a gente tem uma dor. Mas quando é um dos nossos, a dor ela é triplicada, ela é maior, entendeu? Verdade. Então, para nós, enquanto trabalhadores da educação, para nós é importante que a gente tenha celeridade nesse processo. Então, essa é a cobrança que nós fizemos ao secretário. Estava na mesa que eu fiquei surpreendida de forma positiva. Quando nós chegamos lá, a capitã Priscila, que é daqui a comandante da Ronda Maria da Penha, estava na reunião. O subtenente Kleber, que é do CPR Sul, estava na reunião, foram convocados, né, para estar nessa reunião, e a Polícia Civil, tanto a responsável pelas DEANs, quanto responsável pelas investigações. Esses estavam na reunião junto com o secretário. Eu achava que ia ser uma reunião somente com o secretário, então eu me surpreendi, porque assim, houve esse cuidado de botar na mesa quem podia responder algumas perguntas nossas. Cobramos celeridade, porque precisa, eu concordo com você, precisa ser dado o resultado, a população merece o resultado dessa investigação. Nós estamos, e dissemos isso a ele, nós estamos numa sensação de insegurança muito grande, né? Então, a sensação de segurança ela é muito maior do que a própria falta de segurança, porque isso. É esse medo, é esse pavor que vai criando coletivo. Às vezes a gente tem alguns grupos de WhatsApp que eu me recuso a entrar naquele debate, porque as pessoas vão pegando coisa de tudo que é lugar, como se tudo tivesse acontecendo aqui na cidade, dentro de Ilhéus. Isso vai gerando um pavor. E as mulheres estão apavoradas na nossa cidade, de não querer andar e tudo. E nós dissemos lá ao secretário que se tivesse sido 3 homens caminhando na praia, provavelmente eles estariam vivos. Né? Então, assim, mesmo quando não é um feminicídio, a gente morre pelo fato de ser mulher. Porque nós somos uma parte da população em vulnerabilidade. E isso precisa ser compreendido pelas autoridades. E é preciso garantir essa coisa. Então, além de pedir celeridade, nós fomos pedir a ele que voltasse a ronda de quadriciclo que tinha nas praias, pela 68, 69 e 70. Assim como nós estamos pedindo que o município volte a ter a ronda pela Guarda Civil, porque isso ajuda. Claro. Isso ajuda e muito. Nós também pedimos a ele, em relação direcionada ao crime, bases móveis na área de maior fluxo, porque nós precisamos ter essas bases móveis, porque quando tem uma base móvel da polícia, aí afugenta, né? Intimida, essa é a palavra, intimida a quem quer cometer o crime. Aquela região, passou uma região muito... Vários crimes aconteceram ali, né? Desde assaltos, né? Desde de morte, não é a primeira morte, não foi... E eu espero que seja a última. A gente torce para isso. Assim como nós pedimos o aumento de vida e o monitoramento, né? Aqui na cidade de Ilhéus,
nos pontos de maior fluxo, de maior movimentação. Esses pedidos, de fato, ocorreram a partir da tragédia, né? Para deixar bem claro aqui o posicionamento. Vou lhe falar dos pedidos que são anteriores a isso. Então, nós pedimos a eles apresentaram alguns dados de que a polícia está trabalhando, mas que precisa ter sigilo na investigação, mas que estão empenhados em dar o resultado o mais rápido possível. E dentro da celeridade do cumprimento da lei, nós forçamos sobre isso, porque Ilhéus merece a resposta. Cobramos a vinda deles a Ilhéus, né? Parece-me, não estou afirmando, de que essa semana eles estejam em Ilhéus, que já havia uma previsão da renovação de frota de viaturas aqui na cidade de Ilhéus, estão fazendo por cidades, e parece-me que Ilhéus está na agenda dessa semana, onde o secretário e o governador estariam aqui. Não estou afirmando porque eles não me deram dia e data, mas houve essa conversa lá. Quando eu comecei a cobrar isso, vereadora, da presença do secretário, é porque eu respeito a autoridade do secretário. Sim. Eu respeito a autoridade do secretário. Quando o secretário, acontece um fato desse e no mais rápido possível ele vem para a cidade, isso demonstra claramente a importância que o Estado, a importância que o secretário está dando àquele fato. Ao respeito que o secretário tem com a sociedade. E a vinda de um secretário de segurança, cobrando inclusive dos seus delegados, dos seus investigadores, e dando condições de trabalho a esses profissionais, a sociedade percebe que realmente tem uma atenção especial. É aquilo que eu falei a semana passada, pode inclusive nem descobrir, mas o esforço foi feito, a dedicação foi feita. No momento que não dá as caras, no momento que não fala sobre o assunto, a sensação é que está tratando um crime assim como se fosse uma coisa banal. E isso fere a família, fere a sociedade, fere os amigos, fere toda uma população. Então, quando eu cobro, é porque eu respeito e sei da autoridade e da importância que tem um secretário de Segurança Pública. Sim. Então, eu concordo com você. E nós cobramos isso. Nós cobramos isso firmemente, a presença dele aqui na cidade. Solicitamos que naquele dia ele fizesse um vídeo para que dissesse à população que está sendo investigado, que tem esse empenho todo. Porque, de fato, foi uma tragédia, mas é uma tragédia que não pode ficar do nada. E as mulheres dessa cidade decidiram que enquanto não tiver uma finalização, nós vamos estar na rua. Nós vamos estar brigando, porque é uma outra coisa também que eu não admito mesmo em nenhuma situação, é o uso da politicagem na bandeira tão cara para nós mulheres. Porque a gente sempre diz, vocês já me ouviram aqui inúmeras vezes dizer isso, Ilhéus é uma cidade violenta para a mulher viver. E nós precisamos garantir que a cidade seja mais segura, para que a gente possa sair na rua. Não é possível que a gente tenha que estar sempre tutelado ao sair de casa, sempre tutelado a presença de um homem. Não é admissível isso dentro de uma sociedade. Né? Então, a gente precisa garantir que eu ou qualquer outra mulher possa sair quando quiser, na hora que precisar sair ou quiser sair, com segurança. Muitas vezes, Nilda, a gente não tem nem escolha. A gente precisa sair para trabalhar. Muitas mulheres não têm marido. Sustentam casa, família, sustentam a família sozinha, a casa, a família sozinhas. Aí elas vão esperar quem? Levar elas no trabalho, pegar elas no trabalho. Sair de madrugada para ir para a fila não é do escolha, posto não é só um passeio, médico. Não é só um passeio, Não como é. as três estavam dando, que é um direito que a mulher Claro. também tem. Mas é uma necessidade, a mulher precisa sair, às vezes, de madrugada, 4h30 da manhã, para trabalhar na feira, para trabalhar na unidade de saúde, para trabalhar em qualquer lugar. Para ir para a fila do CRAS, para ir para a fila do E ela posto não de tem saúde. esse homem. Não tem. E também E não nem tem que pode ter, estar e nem tutelada. tem que ter, exatamente. Entendeu? Exatamente. Nem pode estar A tutelada. senhora disse que foi cobrado agora a questão da ronda, né, de quadriciclo, o vídeo monitoramento, e teve alguma outra coisa que a senhora falou também, que foi cobrado agora, mas anteriormente tinha outra uma cobrança. E nós também anterior. solicitamos, porque Ilhéus é núcleo de homicídio, nós solicitamos que seja transformado em delegacia de homicídio. Delegacia de homicídio. Tendo em vista
toda a demanda que a gente tem tido de morte. Ilhéus deu, em menos de 10 dias, nós tivemos 9 mortes. Né? Então, mesmo que mostrando que em números absolutos, neste período, Ilhéus teve menos mortes que o ano passado, mas foram mortes muito mais trágicas. A morte dessas 3 mulheres não abalou só a cidade de Ilhéus. É algo que está sendo vinculado em nível nacional. Alguns de forma sensacionalista, outros de forma mais correta. Eu estava no aeroporto para vir, porque quando ocorreu eu estava fora, eu estava em São Paulo participando de uma formação. E o rapaz que estava ao lado, isso na segunda-feira, o rapaz que estava sentado ao lado recebeu uma ligação. E a pessoa dizia para ele que ele tivesse cuidado, que ele estava indo para uma cidade muito violenta. Olha quanto isso faz mal ao nosso turismo. E eu fiquei calada. Quando ele desligou o telefone, eu fui conversar com ele. Dizia, olha, não se preocupe, é a primeira vez que você está em Ilhéus. Ilhéus é uma cidade maravilhosa. Aconteceu uma tragédia. Mas a gente não está em todos os lugares para conversar com essas pessoas, mas olha o quanto isso faz mal ao turismo, porque quando a pessoa divulga o crime, diz assim, o ponto turístico. O ponto turístico, a quem interessa isso, gente? Sexta-feira eu tive uma conversa com algumas pessoas do trade. Sim. E eles me mostraram alguns números bem ruins para o turismo de Ilhéus. Alguns cancelamentos de reserva. Sim. Já para esse final de semana que passou. O medo, né? Já tinha cancelamentos para esse final de semana. Exatamente, agora. mas... Então isso traz um prejuízo para a cidade, né? Para a imagem, para o turismo, para a geração de renda, essa coisa toda, além de abalar emocionalmente a sociedade. Exatamente, porque a manchete, ela nem trata o crime primeiro, ela diz a cidade turística. Lembra a questão do aeroporto? Quero mais. Isso. Então, assim, nós tínhamos uma solicitação, uma demanda nossa nós temos Maria da Penha agora, Ilhéus, tem quase 3 meses que foi instalada, mas não tem uma viatura exclusiva. Então, para nós era uma demanda, e é uma demanda muito cara, que a Maria da Penha, a Ronda Maria da Penha, tem uma viatura exclusiva, porque Ilhéus tem pelo menos 200 medidas protetivas. A Ronda Maria da Penha não é ela que vai atender o telefone para ir se meter na briga. Ela acompanha as mulheres que estão em medida protetiva, ou seja, as mulheres que estão em perigo. Né? Se ela tem medida protetiva é porque aquela relação ali chegou no limite que qualquer desvio, qualquer coisa, ela pode acontecer um feminicídio. Então são cerca de 200 medidas protetivas em Ilhéus e nós tínhamos essa solicitação, aprovamos isso bem antes, né, na Câmara de Vereadores, antes dessa tragédia, que era o requerimento, nós levamos tudo em forma de requerimento aprovado na Câmara para o secretário. E também a Delegacia de Mulheres, a DEAM, porque funciona em horário comercial. E nós não podemos aceitar que uma Delegacia de Mulheres, numa cidade onde é violenta para as mulheres, não funcione à noite, não funcione no final de semana, que é onde as mulheres precisam. É onde mais ocorre a violência, ou é à noite ou é no final de semana. E na sua grande maioria dentro de casa. E essas mulheres, para sair, precisam ir para algum lugar. E elas têm que ter essa delegacia, esse ponto de apoio para poder ser acolhida primeiramente, que a primeira porta de acolhimento para a mulher é a DEAN. Então, esse é um pedido nosso. O secretário se comprometeu, eles estão na fase de fazer a renovação de frota, mas segundo ele vai haver uma ampliação de frota e se comprometeu em incluir a viatura da Ronda Maria da Penha de Ilhéus nessa. Deu prazo? Ele nos disse que no mais tardar, ele elasteceu o prazo, no máximo em dezembro Ilhéus vai ter essa viatura. Em dezembro ainda? No máximo, ele não disse em dezembro. No primeiro lote, ele disse que ia conversar com o comandante-geral da polícia para que destinasse. Só que, segundo, vou repetir a fala dele, que não podia afirmar com a gente que seria esse mês ou o mês que vem. Mas nos garantiu, se comprometeu, de que no máximo até dezembro a gente teria essa viatura exclusiva para a Ronda Maria da Penha. Quais as garantias que ele deu em relação ao patrulhamento de quadriciclo e o vídeo monitoramento? Ele anotou todas as nossas demandas, que era uma reunião onde a gente estava, ele não tinha noção das nós não mandamos com antecedência, né, para ter a resposta. Ele anotou e ficou de nos dar um retorno, disse que o Estado está empenhado, a Polícia Civil está empenhada e estão trabalhando incessantemente nessa, segundo eles, tem 2 reuniões por dia da equipe, né, de estudo do caso, e que eles estão trabalhando, não nos passou nenhuma informação por conta do
do sigilo da investigação, mas disse que vai nos dar o retorno de todas as solicitações que nós pedimos. Encaminhamos também a volta da ronda a cada companhia, as companhias independentes. Nós encaminhamos também um requerimento da Câmara a cada companhia solicitando esse retorno. Assim como nós solicitamos, e temos que pensar, segundo o secretário, Ilhéus tem 71 câmaras de vídeo monitoramento, que esse número precisa ser ampliado, né? Então, a gente também tem que pensar como é que a gente aqui, porque tem tantos hotéis, pousadas, que provavelmente tem câmera. Precisa pensar qual seria uma forma de conectar essas câmeras, porque é possível conectar essas câmeras ao sistema do Estado. Garante segurança para todo mundo, né? Garante segurança para todo mundo. Então, a gente tem amadurecido enquanto frente que tipo de projeto de lei a gente pode estar fazendo para poder estar incentivando as pessoas a fazerem isso. Então, esse é o papel da frente parlamentar. Nós estávamos não somente à frente, porque, por coincidência, tinha alguns vereadores em Salvador em outras atividades, como o vereador Nau, como o vereador José Horácio, e nós pedimos lá, entramos em contato, vocês estão aqui, vamos junto, porque aí, quanto maior o número que apareça lá, melhor. Então, porque é uma forma de dizer, olha, o Legislativo está atento, e foi isso que nós dissemos. Nós estamos aqui como Legislativo cobrando, queremos a presença dos senhores lá. Mas nós precisamos, Ilhéus precisa dessa responsabilidade. Da mesma forma que eu acho que, e aí eu quero fazer porque o presidente da Câmara, só foi possível ir todos, porque o presidente da Câmara nos deu total liberdade para a frente parlamentar agir, sempre nos deu esse apoio como frente parlamentar, mas quando ocorrido, imediatamente ele me ligou, eu estava em São Paulo, e disse, a frente parlamentar tem total liberdade para tomar a decisão que quiser agora, que nós vamos apoiar. Em relação a esse fato. Então, eu preciso registrar isso aqui. E eu solicitei que nós pudéssemos, não somente eu e uma outra pessoa, mas que pudéssemos ir os vereadores da frente, porque seria uma forma de chegar lá, como a gente diz aqui, chegando, né, em um grupo maior. A deputada Fátima estava presente, junto com a deputada Maria Del Carme, e a secretária de Mulheres, Neuza Cadori, que é deputada licenciada, que está assumindo a cadeira. Então, Neuza tem que sempre ligado para mim, conversado e colocado a Secretaria das Mulheres do Estado também à disposição aqui da nossa frente parlamentar para que a gente possa estar atuando. Esse é o objetivo. Uma coisa que me preocupa, vereadora, é que nós tínhamos essas rondas, né? Esse patrulhamento de quadriciclo. Essa reivindicação é uma reivindicação antiga, não é uma reivindicação de agora. Tanto que já teve. E do nada, vai tirando, e a gente fica sem. Inclusive a Guarda Civil tinha. É isso. Eu fiquei surpreso quando eu recebi uma informação aqui no programa que os quadriciclos eram alugados. Acabou o contrato e teve que devolver. E eu fiquei meio perdido. Falei, como é que é isso? Não foi renovado o contrato? Vai ser renovado o contrato posteriormente, porque realmente o contrato acabou e teve que devolver. Eu vi aqueles quadriciclos, não só os quadriciclos da Guarda Municipal, mas os quadriciclos também do Corpo de Salva-Vidas, que tinha também. Que também entra no grupo de segurança pública. Foi apresentado exatamente no mesmo evento ali na 2 de Julho. Avenida 2 de Julho. Na Praça José Marcelino. E nós tínhamos isso, de alguma forma realmente dá uma certa segurança, né? Quando você tem esse patrulhamento, quem tem intenção de fazer algum tipo de crime, praticar algum tipo de crime, quando a patrulha passa, tanto da guarda quanto da polícia militar, a pessoa já recua, né? E quem está fazendo caminhadas e vê esse tipo de patrulha se sente mais seguro, porque segurança é sensação. Você tem a sensação de estar seguro ou a sensação de estar inseguro. Exatamente. Então, o que o Estado precisa garantir não é nem a segurança, é a sensação de segurança, que dá realmente liberdade para as pessoas. Daí que nós pedimos que ele gravasse o vídeo, porque a gente quer sair daqui, secretário, e ele na mesma hora aceitou fazer o vídeo, porque é preciso que o secretário de Segurança diga a Ilhéus, olha, os olhos do Estado estão em Ilhéus, a gente está acompanhando, porque isso nos deixa mais seguros.
Então, nesse sentido é que queria. Agora, por exemplo, nós precisamos ter de volta o Conselho Municipal de Segurança Pública. Já é lei, desde 2004, está desativado. Esse conselho, ele vai pensar o tipo de segurança pública para a cidade de Ilhéus, envolvendo todos os atores, desde a sociedade civil até a polícia militar, até o executivo municipal. Nós solicitamos, a Frente Parlamentar solicitou a reativação. Observa que tem um descuido das coisas, né? A gente quer a reativação. Gente, nós já tivemos. Exatamente. Já tivemos. Então significa que hoje não tem. Então, qual é a cobrança? É a reativação. A sociedade, lamentavelmente, está descuidando de várias coisas. E depende de que a reativação de um decreto municipal convocando a recomposição do conselho que está inativo. É uma coisa simples. Diga, Fia. E por muitas vezes é a falta de informação também, né, Vila? Da gente não saber o que a gente tem na cidade, o que foi retirado, de uma certa forma. A gente está falando sobre a questão da estrutura da segurança pública aqui. E Jamerson, eu tinha visto até no final de semana um vídeo nas redes sociais, mas eu vi rapidamente. Ele mandou aqui pra gente. Só existe um rabecão para transportar corpos e atender 13 cidades. Um das questionamentos... Ele disse que foi uma entrevista com o perito papiloscopista e diretor do Sindipoc, Diego Messias, que revelou essa realidade pericial no sul da Bahia, explicou como é que funciona esse levantamento. E eu perguntei exatamente isso aqui para a senhora, secretária, vereadora. Quais as garantias que o secretário de Segurança Pública deu para reforçar o DPT, o Departamento de Polícia Técnica? Porque para este crime, a polícia vai precisar de muitas informações técnicas, científicas ali, que lamentavelmente o Departamento de Polícia Técnica só voltou ao local 2 dias depois. O que aconteceu? Não isolou a área. Isso. Então, muita prova que estava ali foi desperdiçada, já não tem mais. O local foi pisoteado. Hoje, inclusive, já cortaram. Foi limparam, 2 dias depois cortaram tudo, limparam. No então, mesmo dia. Essas coisas que a gente não aceita. Por exemplo, no dia que as meninas desapareceram, na sexta. No sábado veio a notícia triste. A equipe do DPT foi no local, recolheu os corpos e pronto. E saiu, na verdade, porque só tinha, justamente por causa disso, só tinha essa viatura, esse carro. Então, eles saíram para remover o corpo do menino que morreu lá perto de Maraú, do atropelamento. Mas a equipe... Porque o camburão, ele tinha que fazer. Então, em relação ao isolamento foi o que da foi área. Justificado. Não, isolamento da área. Isolamento da área, era necessário ter sido feito. Com certeza. Que tivesse apenas um rabecão, recolheu os corpos e que o rabecão fosse fazer outra coisa. E a equipe para recolher? A informação que nós temos... é que estava todo mundo de folga. Isso. E ninguém foi convocado naquele dia. E só voltou 2 dias depois. 2 dias depois mudou tudo. Mudou tudo. E isso dificulta muito o processo de investigação. Como é que vai descobrir hoje? Falei mais cedo aqui, estou muito preocupado. Porque já estão falando que pode ser um andarilho, pode ser alguém em situação de rua. Gente... desvendar um crime e não apresentar o autor desse crime é mais doloroso. Não, e a gente vai continuar cobrando que haja, além da celeridade, porque às vezes o trabalho de investigação não é no tempo da nossa agonia e da nossa pressa, né? Então a agonia e a pressa pode deixar muita coisa para trás. E assim, não estou fazendo defesa, mas estou dizendo que quem está lá trabalhando, ele não pode... precisa ter toda a cautela, né? Toda a cautela do mundo para que a investigação seja considerada, né? Sim. Porque ninguém vai querer saber que alguém que não foi o autor vai tomar a culpa. Exatamente. Nós não queremos que quem não seja culpado, não. A sociedade não aceita, a justiça também não aceita. Ninguém, entendeu? Então a gente precisa ter... Agora sim, Vila, nós não tivemos a pauta DPT.
posso me comprometer com vocês de fazer essa discussão, de fazer um requerimento para poder fazer essas solicitações. Mas nós não fizemos essa demanda. Eu não posso dizer aqui a vocês que houve uma conversa que não houve. Nós nos apegamos à questão da investigação, né? Então, não discutimos esses detalhes do DPT, da falta de estrutura no Rabecão, mas é algo porque que, de faz fato, parte da falta de estrutura na segurança. Isso afeta tudo, de qualquer forma. E a gente né? precisa também e compreender às vezes a gente não sabe. Que está no momento de todo mundo dar as mãos. Essa alerta, essa morte dessas 3 mulheres não pode ter sido em vão. Está no momento de todo mundo compreender a urgência e a necessidade de, independente de quem seja, o executivo, o estadual, o municipal, seja lá a coloração partidária que for, essa bandeira precisa ser maior do que tudo isso, sabe? Então, assim, está na hora do executivo municipal se unir ao executivo estadual e, na minha opinião, o governo municipal tem que apresentar projetos e coisas e demandas que às vezes é da autoria dele, mas Ilhéus, digamos, não tem o recurso, tem que apresentar. Olha, a cidade está assim, eu tenho esse projeto e colocar lá, até para depois ter o que bater no governo, né? Então, se o executivo municipal procurou e não foi atendido, eu disse, aqui, eu tenho provas, foi procurado. Então, não dá aí esse negócio de quem é o culpado, de quem é... Todo mundo tem um pouquinho de culpa nisso, todos nós. Eu não aceito como... na semana passada, eu comentando com alguém da falta de iluminação. Aí se diz assim, mas não é da responsabilidade do município a iluminação, porque é uma BA. Eu disse, BA, mas quem mora ali paga imposto para quem? O IPTU vai para onde? Não vai para a conta do Estado, vai para a conta do município. Então, a gente precisa fazer esse debate, porque a iluminação é segurança pública. Nós precisamos ter as nossas vias mais iluminadas. Nós precisamos ter esse cuidado, porque segurança pública e o bandido, ele usa de todas essas faltas de segurança pública para poder agir. Porque se ele souber que ali está sendo monitorado, ele vai lá? Não vai, dificilmente. Ele vai lá, só se ele conseguir burlar o monitoramento, senão ele não vai. Então é um debate que tem que ser mais amplo, sabe, Vila? Independente de quem é situação, de quem é oposição. Essa é uma bandeira que vocês são testemunhas de quantas vezes já vim aqui falar sobre isso, que ela não pode ser partidária, ela é suprapartidária. A gente tem que compreender que Ilhéus está matando as mulheres. Mas homem também morre. Sim, mas não, observe o tipo de morte como é. Não uma morte de graça, como foram. 3 mulheres perderam a vida de graça, sem dever nada. E os outros casos de violência que vem ocorrendo na cidade, os outros casos também que aconteceram no passado, de mulheres serem empurradas da ponte, tudo isso que vem de facada, os crimes passionais, todos esses envolvendo mulheres. E a frente vai continuar fazendo esse trabalho. A gente fez agora uma roda de conversa, foi experimental, a primeira vez que a gente faz, com homens, foi muito bacana. E nós vamos fortalecer essas atividades com homens, porque quem mata as mulheres não são as mulheres, quem está matando as mulheres são os homens. Exatamente. Então nós vamos ter que fazer esse fortalecimento aí. Perguntas? Tem algumas mensagens aqui. Tamiles Messias mandou. Vereadora, bom dia. Sua participação tem sido fundamental na luta contra a violência à mulher. A Frente Parlamentar tem reuniões frequentemente? Sim, e eu quero deixar claro que a Frente Parlamentar não é só de vereadores. Nós temos as instituições que fazem parte da Frente Parlamentar. Quando a gente faz parte da Frente Parlamentar, quando a gente faz as reuniões da Frente Parlamentar, tem a presença da polícia, através das CPMs, da DEAN, a delegada sempre está conosco nas reuniões, da Secretaria de Mulheres, da OAB, da UNEGRO, da UBM. Então, a gente faz uma reunião bem ampla e nessas reuniões a gente discute alguns temas e dali a gente tira algumas estratégias de luta. Tanto que o Augusto Lilás, o Júlio das Pretas, então a gente faz sempre a partir dessas discussões e apresenta alguns PLs, quando necessário, a partir do debate dessa frente parlamentar. Perfeito. Diga, Fia. Igor do Carmo mandou: precisamos de câmeras de segurança em toda a Nova Orla Sul, por nossas mulheres e crianças. Estamos injuriados com essa violência desenfreada. Queremos segurança para nossas mães e filhos.
Nos locais de mais movimentos já existem muitas câmeras de segurança. Precisamos de câmeras do governo municipal, estadual, nas áreas menos movimentadas, para termos um norte de investigação. Quanto gastamos de aluguel por ano e quanto é um quadriciclo? Ele fez vários questionamentos durante a entrevista mesmo, ele foi fazendo, né? Precisamos muito de iluminação e câmeras de monitoramento em toda... Continuou falando isso. Valeu, sobre Igor. a iluminação. Muito obrigado, querido. Ele tem total razão. Em relação ao sistema de vídeo monitoramento, gente, não é difícil fazer. Na sexta-feira, como eu falei, eu sentei com alguns membros do trade e eles estão dispostos a ceder, inclusive, uma câmera ali, dessa de alto alcance. Não é uma simples, de alto alcance. A Polícia Militar já garantiu que tem 3 disponíveis para aquele local, aquela região da Zona Sul. É bem provável que ainda essa semana isso possa ser anunciado oficialmente. Tem um empresário que vai ceder um quadriciclo, já disse, falou, tem um quadriciclo, eu vou ceder o quadriciclo. Claro que esse quadriciclo ele precisa ser plotado ainda, mas isso é muito rápido. Eu estou aqui adiantando algumas coisas que serão anunciadas oficialmente. São várias movimentações que estão acontecendo na cidade. Exatamente. Qual é o objetivo? O objetivo é mostrar que o local pode ser frequentado por mulheres, pode ser frequentado por crianças, por homens, que inclusive já vai ter esse monitoramento. Lamentavelmente, o fato aconteceu, segundo a polícia, é um ponto cego. É isso que eu ia falar. É um ponto cego. Tem câmera então, ali necessário, mas aquele ponto exatamente era um ponto cego. Inclusive melhorar a qualidade das imagens. Porque muitas vezes você tem a câmera, mas a qualidade da imagem não é muito boa. Então não quer dizer muita coisa isso. E assim, é importante, por exemplo, lá no nosso sindicato, quando acontece algum problema ali naquela região, a polícia vai lá atrás, porque nós temos câmeras e elas são bem usadas quando qualquer crime que aconteça ali. A gente já sabe que a polícia vai aparecer lá para poder pegar o HD para analisar. O Coronel Ferreira Lopes está comandando uma equipe aqui em Ilhéus, da região da Zona Norte. Fazendeiros da Zona Norte, inclusive nós já falamos sobre isso, se reuniram com forças de segurança naquela região e esses fazendeiros compraram eles já adquiriram equipamentos de vídeo monitoramento. Tem uma sala já é bem provável que 80% da sala já esteja concluída no CPR Sul para o vídeo monitoramento. Os equipamentos que foram adquiridos têm capacidade para até 1000 pontos de imagem. 1000. E serão utilizados agora talvez por 200, 210, 220 pontos de imagem. Então observe que tem ainda uma quantidade grande de pontos de imagem que podem ser agregados. Por exemplo, a região do centro, a região zona rural na região sul, a Praia do Sul, toda essa região. Então nós temos hoje já capacidade de fazer esse vídeo monitoramento. Claro, num trabalho de todos. Sim. Esses equipamentos foram comprados pelos fazendeiros lá daquela região do norte. Então, vai ter patrulhamento e vídeo monitoramento do Rio do Braço para cá. Então, tudo será monitorado, a estrada monitorada, estradas da zona rural, fazendas. As fazendas vão ter, cada fazenda vai ter lá, já tem o seu sistema de vídeo monitoramento. Qual é a ideia? É que esse fazendeiro ceda pelo menos 3 ou 4 imagens dali para o sistema. Sim. Vamos imaginar que ele tenha 10, né? E ele vai ceder ali 5 imagens. As outras 5 imagens, que foram imagens mais privadas, é dele, da família dele, pronto. Mas as outras 5 vão ser cedidas para que isso tenha esse monitoramento. Entrada de fazenda, ramal, a estrada, tudo isso. E o equipamento já foi comprado. Então, nós estamos bem adiantados em relação a isso. Eu tenho participado dessas reuniões. O Coronel Ferreira Lopes
está muito dedicado nesse projeto. Quem começou isso foi o Coronel Vasco, Sim. que é o comandante, que era, na verdade, o comandante daquela região. Se dedicou bastante, agora ele deixou a companhia e quem assumiu foi o Major Penalva, se eu não me engano. Sim. Major Penalva assumiu semana passada, que inclusive entrou no grupo e está muito dedicado também. Então, é avançar. É avançar. É avançar para que a gente não tenha esses crimes bárbaros. Claro. Porque se tem vídeo monitoramento, se a tecnologia está aí, ela precisa ser utilizada. Exatamente. E tem como integrar o sistema estadual de vídeo monitoramento. Onde nós fizemos a reunião foi justamente lá no COI. E a sala é imensa do vídeo monitoramento. E a gente, às vezes, não conhece esses instrumentos que nós temos. Né? Então, eu penso que é época de união. É tempo, como diz lá, quem gosta, né, da Bíblia, Eclesiastes diz que tem tempo de espalhar e tem tempo de juntar. Nós estamos no tempo de juntar. Juntar todas as forças pelo bem comum. Não dá para partidarizar esse debate. Quem partidariza esse debate está querendo botar cortina de fumaça. Porque para nós mulheres, eu digo isso enquanto mulher, Vila, para nós mulheres querer agora partidarizar o debate ou jogar a culpa, eu não tenho nada a ver com isso, ou o outro não tem nada a ver, todo mundo tem a ver com isso, e se o Estado está errando, tem que ser criticado sim, ferrenhamente, assim como qualquer um de nós. Então, nesse sentido, é que nós lá no Legislativo temos nos imbuídos de fazer esse debate de forma muito serena, né, e em defesa das mulheres, e às vezes algumas pessoas dizem, só das mulheres, não, mas nesse momento somos nós somos a carne mais barata do mercado, somos nós que estamos morrendo. Então a gente precisa chamar todos os homens a esse debate. Mais uma vez, peço a vocês, homens, que sabem e que têm consciência de que mulher não pode ser tido como objeto, que nos ajude nesse debate. E todo mundo se colocar à disposição. Se eu moro numa área que tem eu preciso manter limpa, sem mato, eu preciso, é uma forma que eu estou ajudando, né? Não é minha responsabilidade, o município não veio limpar, a prefeitura não veio limpar, vou deixar ali. E é perigo para minha própria vida, para minha própria família, né? Então, a gente precisa se unir. De fato, a gente está numa sociedade muito rasa no debate. Ninguém mais quer ir na profundidade, nós estamos muito raso, e também nos extremos. E extremos não é bom para lugar nenhum, para lado nenhum. Nós precisamos buscar a serenidade para conduzir esse momento e a população se sentir mais segura. Diga, isso mesmo. Santana mandou: é um orgulho para Ilhéus ter uma parlamentar com a bagagem da professora Enilda. Erivaldo mandou aqui também: as mulheres de Ilhéus não estão saindo mais à noite, restaurantes vazios. Ele colocou também aqui essa mensagem. Reflete o tempo todo. O tempo todo. José Nilton mandou: tem que ter mais leis mais duras, ele falou. Vereadora, muito obrigado, viu, pela participação da senhora aqui no programa. Eu que agradeço, vamos estar sempre à disposição. Queria aproveitar e convidar todos para uma vigília cultural que vai ter hoje às 17 horas na Praça Pedro Matos, a Praça do Teatro, onde as mulheres estarão reunidas, e gostaríamos de convidar os homens também para estar conosco. Vamos fazer ali uma vigília pedindo celeridade, né, das investigações da morte de Maria Helena, Mariana e Alexandra. E vamos tentar levar com mais leveza, levar poesia, né, uma coisa para poder a gente ir se ajudando nesse processo. Então eu convido não somente todas as mulheres, mas também os homens para estarem lá, assim como nós estamos solicitando ajuda no sentido para que as mulheres se sintam mais seguras, né, porque haja algumas rondas por ali por perto durante o evento, porque é uma das atividades que compõe a luta pelo não esquecimento dessa tragédia em Ilhéus, que marcou Ilhéus. Tem alguma coisa aí, né, Fê? Diga aí. Tem uma mensagem aqui que Rafael Cruz, ele fala sobre o quadriciclo também, ele mandou uma mensagem. Oi, Rafael, diga, querido. Bom dia, Vila e equipe. Diferente aí a reportagem, né? A entrevista com a nossa... Aumento, não estou entendendo, não estou conseguindo entender ele. Não, Neto, dê um volume maior para ele aí. Para a gente ouvir melhor. Cadê?
Oi, Rafael, é isso? Rafael Cruz. Rafael Cruz, qual é a informação que ele traz dos quadriciclos? Não, ele faz uma opinião, ele dá uma opinião a respeito disso. Enquanto isso, eu vou ler a mensagem aqui de Laís Cardoso, ela mandou: quero agradecer a força-tarefa que a Polícia Civil, lotada nesse município, mesmo desaparelhada, tem feito para elucidar esse caso. Sem folgar, sem exibicionismo, estão empenhados para solucionar esse caso que revirou a cabeça de nós mulheres. Gostaria de solicitar à sociedade que nos protejam, roçem seus espaços, iluminem, ponham câmeras em seu circuito, vamos nos autoproteger. Pronto, Laís, é isso? Laís Cardoso. Obrigado, querida. Deixa eu ouvir agora o Rafael. Rafael, tem alguma opinião em relação a essa questão dos quadriciclos? O quadriciclo eu acho fundamental, gente. Claro, cria um impacto, inclusive, ambiental na praia, viu? A gente sabe disso. Mas, paciência. Rodrigo, tem coisas que... Rodrigo mandou aqui também, falando sobre a Zona Sul à noite, na BA-001, vários empreendimentos nessa localidade e a iluminação e sinalização são precárias. Ainda tem o fator do governo estadual, senhor governador Jerônimo Rodrigues, ser péssimo governante, que se deixa levar por vingança do atual governo municipal, que não termina a duplicação da BA-001. Gera deveria concluir aquele negócio ali, viu? Que é um outro debate, né? Tem uma coisa judicializada da empresa que saiu, que abandonou, mas que não é a pauta da audiência hoje. Mas precisa da celeridade para ir enfrentar, mesmo que às vezes a gente, para fazer alguma coisa, tem que fazer alguns enfrentamentos, né? Porque houve recurso da empresa, alguma coisa assim. Mas vou me informar melhor para... Diga aí, cadê André Bom dia, agora? Vila, Rafael. Bom dia, Vila e equipe. Bom dia, Vila e... Cadê Rafael? Bom dia, Vila e equipe. Bom dia, É só colocar Rafael, deixa ele. Bom dia, Vila. Oi, Rafa. Tá travando? Não tá dando? Tem aqui, Beto mandou: Vila, você já fez caminhada na Praia do Cristo? Desculpe, na Praia do Cristo ao Porto, para ver o perigo com tanto matagal perto do Cristo e no fundo do centro de convenções. Que coisa horrível, precisando urgente de uma limpeza para evitar mais tragédia. Nunca fiz. Nem eu. Mas ele falou Eu já agora. Quê? Eu já fiz aquela região ali, na Praia do Cristo. Você fez da Praia do Cristo até o Porto, tá amarrado. Não, até o Porto não. Pela praia. Foi o que ele falou, é isso? Já fiz, não até o Porto, mas um trechinho ali perto da praia já fiz. Da Praia do Cristo, indo por baixo ali. Eu sempre achei que não teria problema. Hoje eu não faço mais. Hoje eu não faço mais. Não deveria ter problema. Hoje eu não faço mais, porque foi o que eu falei aqui com o Vila. Em comparação a outras cidades que eu vejo, eu sempre achei Ilhéus tranquila. Entendeu? Por exemplo, tem cidade que eu já fui, Camaçari, Lauro de Freitas, Feira de Santana, que você não anda com o celular na rua. Nem faço comparação com Salvador. Pior ainda, Salvador você não anda com o celular na mão, digitando, e aqui em Ilhéus eu sempre tive, graças a Deus, essa liberdade, entendeu? Aqui em Ilhéus a gente tem essa liberdade realmente de andar com o celular na mão. Agora na praia, nesse ponto que ele falou aí também. Gente, é muito distante, a pista tá de um lado, a praia tá do lado muito longe. Não, no Porto não, mas por exemplo, você passando ali por debaixo da ponte Jorge Amado, você pega o Cristo, passa por debaixo, vai pela areia. Nunca passei, nunca. Até na volta também. Nunca passei. Cadê? Nunca passei. Bom dia, Vila e equipe. Referente aí a reportagem, né? A entrevista com a nossa vereadora aí, Enilda. Queria falar duas coisas. Primeiro, referente ao quadriciclo. Eu estive presente lá na 2 de julho, quando foi entregue esse quadriciclo. E me soou naquele momento que era uma entrega do governo do estado com uma parceria com o município. Então essa referência já me traz um espanto de que era alugado. E outra coisa referente à questão do monitoramento que um ouvinte solicitou. E aí eu faço um questionamento. Essas empresas de internet, provedores de internet que nós temos aqui, e que muitas vezes utilizam do espaço público, não sei se eles pagam algum tipo de taxa para essa utilização do espaço público. Então, de repente, o município poderia fazer uma parceria
público-privado com essas instituições, essas empresas e provedores de internet que utilizam o serviço em Ilhéus, e eles fazem essa parceria de oferecer esse monitoramento, né? Por exemplo, as empresas que têm um maior número na Zona Sul, fazer esse monitoramento na Zona Sul, e assim sucessivamente as outras empresas, no modo geral, pegando aí a cidade como um todo. Maravilha, obrigado, querida. Muito obrigado, vereadora, hein? Estou à disposição, dizer que precisamos continuar unidos nessa luta e que a Frente Parlamentar, o nosso mandato e o Legislativo vai estar sempre atento a esse debate. Tá aí, conversei com a vereadora Nilda Mendonça, falando, ela que é presidente da Frente Parlamentar das Mulheres na Câmara de Vereadores de Ilhéus, uma frente que reúne várias instituições aqui na cidade. Vamos para o apoio rapidinho, daqui a pouquinho a gente retorna com mais informações aqui no Tabuleiro. Estamos apresentando o Tabuleiro, jornalismo verdade. Ilhéus FM. Posso sentir mil vozes no ar, a música tocar e a notícia surgir. Posso sentir as ondas no ar, sentir você mais perto de mim. Ilhéus FM 105,9. Tô apaixonado por você. Ilhéus FM 105,9. Tô apaixonado por você. Ilhéus FM. Ilhéus FM. Apoio Cultural. Chega de pagar caro pela conta de luz. A energia solar é a solução para você. Economia, sustentabilidade, segurança, energia limpa e renovável. Reduza sua conta de luz em até 95%, gerando sua própria energia com a Aproluz. Só com a Aproluz o seu projeto é desenvolvido com eficiência e agilidade. Se livre das contas de luz. Faça contato ainda hoje com a Aproluz e solicite o seu orçamento. Ligue agora. 73 32 23 94 23. Nos siga no Instagram @Aproluz Energia Solar. Gere sua própria energia com a Aproluz. Hello Pão. Pães recheados artesanais com gostinho caseiro direto para sua mesa. Que delícia! Encomende o seu. Pão quentinho na hora, baguetes, pão italiano, australiano, mini pães doces recheados e os tradicionais recheados salgados com diversos sabores. Pães metro para eventos com recheios de camarão, pepperoni e muito mais. Delivery 991 17 0187. Cardápio no Instagram _Hello Pão. Pedidos por encomenda. Hello Pão. Especial para você. Ilhéus FM, sua rádio conteúdo. Supermercado Meira. Zum, 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 eu tô comprando. Supermercado Meira e tô amando. Economia e preço baixo, vem pra cá. Supermercado Meira é o melhor lugar. Venha ver, venha ver. Tem prêmios incríveis esperando por você. Tá voltando com tudo, vem se surpreender. Supermercado Meira tem tudo pra você. Comprar barato é aqui. Estamos voltando com tudo. Supermercado Meira. Estamos voltando com tudo. Supermercado Meira.
Chegou o combo perfeito para quem ama estar conectado e ainda quer maratonar sem limites. Com a HENet, você tem internet de alta velocidade e os streamings mais bombados do momento. Premiere, Max, Telecine e Paramount Plus. Tudo num só lugar e com a qualidade que só a HENet oferece. Ligue agora 0800 000 9700 ou chame no WhatsApp e monte o combo do seu jeito. HENet. Quem tem, tá com tudo. Participe do Tabuleiro ou mande mensagem de voz ou de texto pelo nosso WhatsApp 99855-2363. Você com voz e vez na Ilhéus FM. Ilhéus FM, sua rádio conteúdo. Supermercado Meira. Zum, 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 eu tô comprando. Supermercado Meira e tô amando. Economia e preço baixo, vem pra cá. Supermercado Meira é o melhor lugar. Venha ver, tem prêmios incríveis esperando por você. Tá voltando com tudo, vem se surpreender. Supermercado Meira tem tudo pra você. Comprar barato é aqui, estamos voltando com tudo. Supermercado Meira. Estamos voltando com tudo. Supermercado Meira. Somente quando o homem matar a última árvore e poluir o último rio é que ele entenderá que não se vive apenas de dinheiro. Limpe sua consciência. Uma campanha da Ilhéus FM. Ilhéus FM, sua rádio conteúdo. Ei, você, vai fazer eventos? Ligue para a Fênix Estruturas, 73 99963 6107. Faça chuva ou faça sol, a Fênix cobre o seu evento. Todos, tendas, estandes, palco para casamentos, formaturas e tudo para o seu evento. Precisando de todos, ligue Fênix Estruturas, 73 99963 6107. Fênix Estruturas, realizando seus sonhos. Eternizando seus momentos com emoção, sensibilidade, amor e profissionalismo. Tairone Maia, especialista em casamento. Tairone Maia, eternizando seus momentos. Tairone Maia. Tairone Maia, fotógrafo de casamento. Fone 9964 1530. Especialista em casamento. Tairone Maia. Ilhéus FM, sua rádio conteúdo. Ilhéus FM. Voltamos a apresentar O Tabuleiro, jornalismo verdade. O Tabuleiro já vem vindo Vila Nova apresentar. Valente como um cangaceiro, nordestino de primeira. Lá vem Vila Nova, que é voz do povo, é língua afiada, sem medo é força. Valente como um cangaceiro, nordestino de primeira. Lá vem Vila Nova, sem medo é força. O Tabuleiro, no comando, Vila Nova. Vila Nova. Perfeitamente, sou eu, estou aqui, hein? Deixa eu já falar aqui agora para os senhores da Faculdade de